Você já reparou que, às vezes, a gente se sente atraído exatamente por quem vai nos machucar do mesmo jeito de sempre? Aquele padrão que se repete, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo final previsível, a mesma dor disfarçada de dessa vez vai ser diferente. Pois é, isso tem nome na terapia do esquema. Química esquemática. É quando alguém confunde intensidade com compatibilidade e acaba se apaixonando não por alguém novo, mas por alguém que vai ativar velhas feridas. No fundo, essa química vem de um lugar familiar. O nosso cérebro, ele se sente em casa com o que é conhecido. Mesmo que o conhecido seja dor, rejeição, distância emocional. Quem cresceu sentindo que precisava se esforçar para ser amado, é provável que se sinta fortemente atraído por pessoas que deixam na dúvida, que não se entregam por inteiro ou que faz você correr atrás. Parece paixão, mas é só o seu sistema emocional revivendo uma história antiga e tentando reescrever ela, só que com o mesmo tipo de personagem. À primeira vista, 500 dias com ela pode dar essa impressão de ser um filme sobre amor, sobre aquele tipo de amor intenso, confuso, que parece coisa de quem sente demais, mas se você olhar com outros olhos, e talvez com algumas cicatrizes, percebe que ele é muito mais sobre como a gente se engana sobre o amor. O filme é tão famoso por mexer com as nossas inseguranças, afinal, todos nós podemos já ter sido Tom ou a Summer na vida de alguém, às vezes ambos, e idealizar alguém, bem como não ser correspondido, inspira obras diferentes por toda a história da humanidade. E bom, a história do Tom e da Summer é perfeita para esse Halloween, afinal ela é mais assustadora e mais real do que qualquer filme de terror, e serve pra gente discutir o que é a química esquemática, como as suas dores e os seus medos podem fazer você escolher as pessoas com quem você se relaciona, como às vezes o amor nada mais é do que a busca de um ideal, e como identificar tudo isso pra parar esse ciclo. E bom, 50 Dias com Ela moldou uma geração inteira apaixonada que confundiu conexão emocional com destino, no auge da era indie. O movimento indie rock não ficou apenas na música dos anos 80 e 90, mas ele influenciou cinema, moda, decoração e estilo de vida, retornando com força nos jovens dos anos 2000 e trazendo essas pessoas que resgatam a estética e também conhecidas por um jeitinho de ver a vida mais melodramática. Ei! E lá estava o Tom, um cara comum, sonhador, perdido entre várias expectativas da realidade, e desde a primeira vez que eles se veem e interagem, no fundo, o que o Tom queria não era apenas amar a Summer. Ele queria encontrar alguém que o fizesse se sentir inteiro. E essa talvez seja a maior armadilha de quem se apaixona pela ideia de alguém. Holy shit. A fantasia de que finalmente uma pessoa vai entender tudo aquilo que a gente nunca conseguiu colocar em palavras é quase como uma simbiose emocional. A química parece mágica, quase matemática. E as peças parecem finalmente se encaixar, mas essa química tem um preço. Ela raramente é com uma pessoa real, mas sim com a imagem dentro da nossa cabeça. Uma idealização construída com as nossas dores, os nossos vazios e o que gostaríamos que o amor fosse. Essa expectativa e idealização por ela desde o primeiro momento foi tão forte que ele não ouvia o que ela estava falando, que ela não queria nada sério. E ele negava os próprios sentimentos por ela e fingia que também não, na esperança de que em algum momento mágico ela fosse mudar de ideia. We're young, might as well have fun while we can. Wait, what happens if you fall in love? You don't believe that, do you? What? It's love, it's not Santa Claus. Isso é péssimo para ambos, afinal ele ficava preso em uma expectativa incerta e irreal, e ela não tinha acesso à verdade dos sentimentos dele. E ambos ficavam numa ilusão fora da realidade. Todos nós já romantizamos algo para além do real em algum momento, principalmente se você foi um adolescente indie melancólico, como eu fui, e achava que se alguém gostasse de Star Wars, filosofia, música indie rock, significava automaticamente que era minha alma gêmea. Pois é, 10 a cada 10 adolescentes indies têm histórias de amor conturbada, e eu posso provar. Sim, eu já fui estatística, e claro que, para além do Tom, em outro cenário ou circunstâncias, a gente pode ser a Summer de alguém. E a Summer, misteriosa, livre, encantadora, mas que ela também tinha suas fraquezas, apesar de ela sempre ser muito sincera sobre como ela se sentia nesse relacionamento e que aquilo não iria evoluir ou se tornar algo a mais, na medida que ela também buscava intimidade, só que intimidade controlada, ou seja, pode vir, mas não chega muito perto. Did you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why didn't they work out? What always happens? Life. Na noite do karaokê, ela fala sobre a visão de amor que ela tinha, sobre como relacionamentos conturbados dos pais dela fizeram ela querer distância e se fechar para as possibilidades de vínculos mais profundos, podendo soar até mais fria e distante. Quando Tom tentava dialogar, ela fugia, era evasiva, mostrando que ela não sabia lidar com intimidade e nem sustentar conflito, e muito menos que queria tentar fazer isso pelo Tom. There's no such thing as love, it's fantasy. Ou seja, ela evitava a profundidade e ele morria de medo de ser abandonado.
Cada vez que ela o afastava, ele reprimia os sentimentos para mantê-la por perto e permanecia ali, agarrado na ilusão de que um dia ela ia corresponder. I tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it. Maybe she was just in a hurry. O problema é que quando um ansioso se apaixona por um evitativo, o amor vira um labirinto. O ansioso busca proximidade e o evitativo foge para sobreviver. Um quer estar junto para se sentir seguro, o outro se distancia para não ser sufocado. Isso traz sofrimento pros dois. Essa dança, ninguém se encontra de verdade. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Tom vê na Summer tudo aquilo que ele gostaria de ser e mais uma pá de outras coisas da própria cabeça dele, e ela, por sua vez, também vê nele um espelho que a admira, mas também pesa. A relação vira uma tela de projeção. Quanto mais ele pinta ilusões em cima dela, menos ela se conhece e se reconhece ali dentro. Quando o amor termina, o que dói não é a perda da pessoa, mas o colapso da fantasia, a quebra de expectativa e de realidade. A cena da loja onde eles brincam de casinha é uma metáfora perfeita para aquela condição dos dois. Assim como na cena das panquecas, onde o desconforto da relação toma conta e os sentimentos tiram até a fome do Tom. I think we should stop seeing each other. Let's just eat and we'll talk about it later. Já a Summer segue estável e pouco impactada pelos sentimentos que reviraram o estômago dele. That is good. I'm really glad we did this. Na psicologia, esquemas são estruturas mentais profundas formadas a partir de experiências da nossa vida, especialmente na infância, que moldaram a forma com que a gente percebe e reage ao mundo. Elas funcionam como mapas emocionais, padrões automáticos de pensamento, emoção, comportamento, tentam nos proteger da dor, rejeição, fracasso, mas muitas vezes acabam nos prendendo em ciclos repetitivos. Por exemplo, alguém com um esquema de abandono pode se sentir constantemente inseguro nas relações, enquanto outro com um esquema de privação emocional busca parceiros que reforçam a sensação de não ser suficientemente amado. A chamada química esquemática é quando nos sentimos intensamente atraídos por alguém que ativa esses mesmos padrões, como se algo dentro de nós reconhecesse a dor familiar e chamasse isso de amor. É por isso que muitas vezes o que parece conexão instantânea é na verdade um reencontro de velhas feridas. É o que acontece em 500 Dias com Ela. O Tom projeta na Summer tudo aquilo que ele queria que o amor fosse. Leve, inspirador, mágico, mas o que ele ama não é ela, é a ideia dela. Ele se apaixona pela química esquemática, por alguém que ativa nele a velha fantasia de que se eu for bom o suficiente, vou ser escolhido. Já a Summer, como seu jeito mais livre e desapegado, ela representa o oposto, a pessoa evitativa que foge quando sente que está sendo idealizada. Juntos eles recriam um ciclo. Ele busca segurança onde não há e ela busca leveza onde sente constante pressão. Na vida real, isso se manifesta em coisas simples. Você pode se sentir atraído por alguém que te ignora, mas sentir repulsa quando alguém te trata com carinho, porque esse carinho é estranho, é novo, e o novo te assusta. Você acha grudento. Pode ser encantado por pessoas autoconfiantes e indisponíveis, enquanto desvaloriza quem acolhe e te escuta. E não é porque você gosta de sofrer. É porque o seu emocional ainda acredita que o amor precisa ser do mesmo enredo de antes para ser amor de verdade. A saída começa quando você percebe que nem toda a química é conexão. Que nem todo frio na barriga é amor. Às vezes é ansiedade. Que o verdadeiro vínculo não vem da adrenalina de conquistar alguém inacessível, mas da paz de ser visto como você é. A química esquemática é poderosa sim, mas quando você aprende a reconhecer os seus padrões, a reconhecer ela, pode finalmente escolher relações que não reproduzam essas feridas, e sim ajudem a curá-las. Existe uma cena do filme, a famosa expectativa versus realidade, que é quase uma metáfora da vida adulta. Aquele momento em que o ideal romântico morre e a gente percebe que amor não é o que sonhou, mas o que está diante de nós, imperfeito e humano. O Tom, aos poucos, entende que a Summer nunca o enganou. Ele é que quis acreditar em uma versão dela que fazia sentido dentro da própria narrativa. E é doloroso perceber isso porque exige abrir mão da ilusão. Abrir mão daquele roteiro que a gente escreveu pra história. Mas é ali que começa o amadurecimento emocional. Quando a gente percebe que amar de verdade é enxergar e não projetar. Que o amor não é um filme com trilha sonora perfeita, mas uma conversa sincera entre duas realidades diferentes tentando coexistir. No final, o filme não entrega algo feliz. Entrega um final honesto. O Tom entende que não estava apaixonado pela Summer, mas por uma parte dele que se sentia viva quando estava com ela. E esse é o luto mais silencioso, perceber que o outro era um espelho, onde a gente se via mais interessante, mais profundo, mais humano. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque quando a fantasia cai, a gente volta a olhar para a realidade e nela tem espaço para recomeçar. Não com alguém que preencha o que falta, mas com alguém que caminhe ao lado. E talvez seja por isso que 500 Dias com Ela marcou tanto uma geração. Porque ele quebrou o feitiço da alma gêmea e mostrou que crescer é aceitar que o amor real não tem roteiro, ele é construído e não idealizado. E eu acredito que ele tenha aprendido a lição.
I really do hope that you're happy. Ou talvez não. My name's Tom. Nice to meet you. I'm Autumn.